Hoje, a gente vai mergulhar num tema super importante: empreendedorismo negro e tecnologia aqui no Brasil. É, sem dúvida, uma história de muita luta, mas que também está gerando resultados. Vamos entender melhor quais são esses desafios e, claro, os avanços que estão acontecendo, tudo com base em análises bem recentes sobre o assunto. Para começar, vamos partir dessa ideia que é central e muito forte. Numa sociedade que, historicamente, foi organizada com base em desigualdades, o empreendedorismo negro não é só uma questão de negócio, sabe? Ele se torna uma forma de resistência, um verdadeiro contraponto a um sistema que precisa e muito de transformação. E para a gente entender bem essa luta, é fundamental ter clareza sobre esse conceito. Quando se fala em racismo estrutural, não estamos falando de um ato isolado de preconceito. É algo muito maior. É sobre como as próprias estruturas da sociedade, as políticas, as práticas institucionais, as normas, acabam trabalhando, mesmo que de forma não intencional às vezes, para manter a desigualdade racial. Ok, com esse contexto bem estabelecido, vamos olhar para o primeiro grande obstáculo. E ele não é simples, é uma barreira dupla, a dificuldade de conseguir acesso tanto à tecnologia quanto ao financiamento. Hoje em dia não dá nem para imaginar um negócio sem tecnologia, né? Ela é tipo a espinha dorsal de qualquer empreendimento. Seja para automatizar tarefas, otimizar processos ou, o mais importante, se conectar com os clientes. Sem tecnologia, simplesmente não se compete. E é aqui que o conflito fica muito claro. De um lado, tem essa necessidade de investir em tecnologia, que é essencial, mas também é cara. E do outro lado, uma barreira financeira gigante. O acesso a crédito para empreendedores negros é muito, mas muito menor quando comparado ao de empreendedores não negros. E o resultado disso tudo é um paradoxo que chega a ser cruel. Uma pesquisa da FGV com o Sebrae mostrou que, mesmo tendo menos acesso a crédito, os empresários negros são os que mais ficam com empréstimos em atraso. Isso não tem a ver com má gestão, e sim com as condições desiguais que eles enfrentam, como juros mais altos. É um sistema que cria um ciclo vicioso bem difícil de quebrar. Agora, vamos aprofundar um pouco mais e ver como esse problema se manifesta dentro do próprio setor de tecnologia. O que a gente encontra é uma verdadeira disparidade digital. Olha só, os dados do IBGE não deixam mentir. A população negra, que é a maior parte da população do Brasil, ocupa uma fatia minúscula do mercado de tecnologia. Existe uma distância enorme entre a demografia do país e a de um dos setores que mais cresce economicamente. E não para por aí. Mesmo para quem consegue superar as barreiras e entrar nesse mercado, a desigualdade persiste. E como? A diferença de salário para a mesma função no mesmo cargo pode chegar a inacreditáveis 70% a menos. É um número que mostra o quão fundo é o problema dentro do setor. Mas calma, diante desse cenário todo, que parece bem desanimador, existe uma ferramenta muito poderosa que está começando a virar o jogo. É a capacitação. Vamos ver como a qualificação profissional está fazendo a diferença. A capacitação, nesse contexto, vai muito além de só aprender uma habilidade nova. Ela se torna um instrumento de luta, uma forma estratégica de quebrar aquelas barreiras sistêmicas que a gente acabou de ver. E o impacto da capacitação é enorme. Atua em várias frentes. Primeiro, ela rompe as barreiras para entrar no mercado. Segundo, ela ataca diretamente o problema da diferença salarial. E num livro mais amplo, ela combate as raízes da desigualdade estrutural. Isso já está acontecendo na prática, não é só teoria. Existem iniciativas incríveis liderando essa mudança. Projetos como o UX para Minas Pretas e o Preta Lab são exemplos disso. Eles focam especificamente na capacitação de mulheres negras, abrindo portas e transformando um setor que ainda é muito fechado. Então, depois de olhar para o problema e para essa solução que está surgindo, fica bem claro que sim, a luta gera resultados. Agora, vamos juntar as peças e ver qual é o caminho a ser seguido para construir um mercado mais justo. Basicamente, o caminho passa por uma estratégia com duas frentes principais. De um lado, é preciso apoio financeiro, ou seja, criar linhas de crédito mais justas e acessíveis. E do outro, investir pesado em educação, expandindo os programas de capacitação profissional. É a combinação desses dois fatores que tem o poder de realmente mudar o cenário. No fim das contas, o objetivo de todos esses esforços é um só: quebrar o ciclo. É usar a educação e o apoio financeiro como alavancas para desmontar o racismo estrutural que, como vimos, ainda limita tantas oportunidades na nossa sociedade. E a gente encerra com uma pergunta para reflexão. Falamos muito da importância do crédito e da capacitação, mas a gente sabe que essa luta é bem mais ampla. Isso nos faz pensar:
Que outras áreas, que outras frentes são essenciais para a gente construir de fato um futuro onde o talento de uma pessoa, e não a sua origem, seja o que define o sucesso?